instante que toda mulher percebe que deve reger a própria vida, que não precisa de alguém que lhe diga qual o tom certo, porque o ritmo já está dentro dela. E é nesse compasso que ela descobre que ela pode ser o que ela quiser, no seu tempo, do seu jeito. Seja bem-vindo ao Retratos Femininos, o nosso encontro semanal que traz histórias que nos fazem refletir, partilhar e valorizar a nossa própria jornada. A nossa história de hoje é de uma mulher que desde cedo já sabia afinar os seus acordes. Enquanto o mundo se preparava para escutá-la, ela já compunha o som dos seus sonhos. Aos 25 anos, ela é pianista, regente de orquestra e realiza espetáculos no mundo inteiro. Eu falo de Giovana Elias. E a Giovana já estava esperando a gente aqui, porque afinal de contas, hoje tem apresentação. Seja bem-vinda, obrigada, Gi. Muito obrigada, Abby, pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu que estou muito feliz, porque eu cheguei a ver algumas coisas suas e eu fiquei impressionada com o seu vocabulário e a forma como você fala do que você faz é lindíssimo. Dá para, acho que qualquer pessoa ficar emocionada mesmo. E é lindo, eu até falei um pouquinho no programa e a gente vai falar sobre isso, como uma mulher tão jovem já é tão afinada nos seus acordes do que ela quer para a vida. Então isso é muito bonito, viu, Gi? Mas eu quero saber, primeiro, bem do começo, quem era a Giovana criança? Giovana criança, uma sonhadora, assim, com tudo, né? Eu comecei a me interessar pela música vendo TV Cultura, assistindo, eu vi uma orquestra lá, fiquei completamente fascinada. E na minha casa não tinham músicos, né? Mas tinha o meu pai, ele gostava muito de ouvir música e ele não era aquela pessoa que colocava música simplesmente a fazer outra coisa, não. Ele colocava o fone, não fazia mais nada e ficava ouvindo de fone a música, né, outros estilos, né, não música clássica, mas era, então, algo muito importante. Então, isso sempre me inspirou, assim, a tratar com muito zelo e com muito respeito a música, né, como é algo por si só, né. Você começou a se interessar com 4 anos, é isso? Me interessar com 4 anos, fazia aulas de música na escola, de flauta, né, que tinha musicalização, mas meus estudos formais de música só na adolescência, porque a família foi um pouco contra no meio do caminho. E como que você chegou a dizer, tipo assim, eu gosto de música clássica, gostaria de fazer alguma coisa, ou você só demonstrava ouvindo? Como é que você sentiu isso, até alguém entender e falar, gente, vamos ter que colocar essa menina num coral, fazer alguma coisa? Como é que foi isso? Bom, eu gosto de música, né, música clássica, obviamente, é a minha maior paixão, mas eu gosto de outros tipos de música. Eu acho que música não é algo que, tem música melhor, música pior. Música é música, né? É clássica, popular, na verdade elas estão muito enraizadas, né? E o que a gente às vezes chama de música clássica, ela foi composta num outro contexto completamente diferente, né? Música é música, né? Então, eu fui me interessando pela música e eu fui começando a estudar sozinha. Interesse de estudar teoria ou ouvir peças musicais pelo YouTube, essas tecnologias então ajudaram, porque minha família não tinha o hábito de ir a concertos, não conhecia, não sabia onde colocar também para estudar música, e eles eram um pouco contra por não conhecer justamente, mas meu avô, ele me apoiou muito, me colocou numa escola de música do bairro e depois me deu instrumentos, ele me ajudou bastante. E daí eu comecei a ir num coral, mas contra a vontade da família. Daí eu cantava, acompanhava o coro, ajudava o maestro. Que lindo! E quais instrumentos você toca além do piano? Bom, o piano é o meu instrumento principal de trabalho. Como regente,
também é interessante você desenvolver o canto, então você fazer aulas de canto lírico para poder trabalhar como vocal coach em óperas, para poder se comunicar com os cantores também, saber o que você pode sugerir para um coro, para um solista, para melhorar a pronúncia do texto ou a acústica da sala, para você, né, da mesma forma que você tem que saber conversar com a orquestra, falar com a linguagem idiomática de cada instrumento, com a voz também. É um instrumento e que você tem que ter o conhecimento. E a voz também é importante como músico, né? Não só como regente, de você cultivar para você poder ampliar a sua expressividade, ter um meio a mais para desenvolver a musicalidade, né, e ter ideias musicais. A profissão de regente é uma busca constante de como eu posso tirar o melhor das pessoas, musicalmente, humanamente, né, como eu posso unir esse grupo, né? Então, ser uma ferramenta de união e potencialização. E como que foi a sua adolescência? Porque a forma como você fala, como brilha seu olho, quando você conta um pouco sobre tudo que você faz, me parece que você foi uma adolescente muito disciplinada, diferente do que a gente imagina, porque adolescente às vezes fica mais perdido, não sabe muito o que quer, ou se sabe que quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Você era uma adolescente muito disciplinada? Sim, eu era e não tinha nenhuma exigência ou pressão da família para eu ser assim, mas eu sempre amei, eu amo estudar, eu amo sentar, ler um livro, grifar, mergulhar naquele universo, tocar piano, estudar, cantar os trechos das óperas, das peças que eu estou estudando, eu amo essa imersão. E não era só com a música, eu gostava de todas as matérias da escola, então eu fazia isso, né, para estudar para as provas e, claro, fazia muito mais com a música, né, de mergulhar nas peças, na teoria, no repertório, nos livros. Então sempre foi um prazer, uma alegria para mim estudar e conhecimento, e conhecer coisas novas e questionar, fazer perguntas, mudar minha visão de mundo constantemente. Então é algo que me instiga, me move. Que lindo! Antes da gente entender como é que você se tornou uma regente e esse primeiro impacto, que eu acho que deve ser muito legal, como é que é estudar, principalmente para ser regente, num lugar que a gente sabe que ainda tem muitos homens, são poucas as mulheres, né? E a gente sabe, não sei, nós mulheres, eu acho que a gente tem essa coisa de quando você, independente da profissão que você tenha, parece que você tem que se esforçar sempre um pouco mais. Talvez, não para ganhar credibilidade, porque eu acho que quando a gente é esforçada, a gente identifica isso, mas talvez para o outro, né? Como é que é para você? Como é que foi estudar sobre isso e falar, não, eu quero chegar aqui? Teve algum preconceito, alguma coisa mais difícil de enfrentar, assim, um desafio? Bom, eu sempre pensei muito na música, assim, em primeiro lugar. Então eu acho que eu fiquei com um foco tão grande nisso que eu não pensei tanto nesse entorno, mas já houveram alguns desafios assim, de será que ela, né, de aparecer um estudante jovem, homem, e ele já tem automaticamente uma credibilidade, independente da capacidade dele ou não. E eu tenho que sempre provar, não só eu, mas as mulheres, geralmente, será que ela vai ser boa mesmo? E só de ver, talvez, um homem num estereótipo que as pessoas têm de confiabilidade, né, mentalmente, já vem e ele já está aceito. Então tem um pouco essa questão, né, de um mundo que julga pelas aparências ainda. Né? E eu acho que... Mas a música, o legal da música é que a música transcende as aparências, porque ela é algo não para ser visto apenas, mas para ser ouvido. Ela é muito mais ouvir, e som não tem gênero. Mas é muito mais, né? É sentimento, é algo de alma para alma. E a alma não tem um gênero, uma pré-determinação assim. Então, é um diálogo que transcende a humanidade. Então, eu acredito muito no poder da música de unir as pessoas e de vencer essas barreiras. E de igualar, né? Quando a gente fala que música é para todos, música é para todos, não é? Com toda certeza, música é para todos. E você está falando de gênero, e quando a gente estava lendo as suas coisas, a gente ficou em dúvida numa palavra.
Como que eu falo? Maestra ou maestrina? Qual que é a diferença? Existe uma diferença? Existe uma diferença. Eu considero correto o termo maestra, porque a palavra maestro é importada do italiano, do espanhol, e o feminino é maestra nesses idiomas. Então, estamos importando uma palavra estrangeira. Eu acredito que seria interessante importar também o equivalente feminino, porque na língua portuguesa, gramaticalmente, o correto seria maestrina e maestro. Mas quando você fala bailarina e bailarino, fica igual, só muda, né, a última letra. Ou o pianista, a pianista, o violinista, a violinista, é a mesma palavra. Mas por que maestrina tem que ser menos e é algo que até parece um diminutivo? Você não chama de maestrino, alguém maestrinho, né? Então, acredito que igualar começa por aí. Que demais! A gente ainda vai falar sobre muitas coisas, porque ela também ajuda novos talentos. Eu acho que ela inspira muitas pessoas. Vai inspirar você, mulher, também em vários sentidos. Mas eu também vou querer saber a primeira vez que você subiu num palco, como é que foi. E vou querer que você explique pra gente todos os gestos, como funciona. Mas é depois do intervalo, pode ser? Pode. Então, até daqui a pouco. Quando uma mulher tem a clareza do seu destino, nada a detém. Ela se prepara com a alma, ela se dedica com o coração. Transforma o improvável em caminho, o desafio em força, o sonho em conquista. E o que parecia distante torna-se o lugar que sempre a pertenceu, fruto da sua coragem de ousar no que acreditou. Nosso programa está apenas começando. Aproveite e siga as nossas redes sociais. @Programa Retratos Femininos. Vamos dar um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Você está assistindo Retratos Femininos. Voltamos com o nosso Retratos Femininos, que hoje conversa com a Giovana Elias, que é pianista, regente de orquestra e tem 25 anos. Uma mulher decidida, que acho que sempre soube o que queria, porque desde cedo já tem um bom gosto para música, né, Gi? Gi, a gente estava falando um pouquinho da sua infância, de como começou o seu gosto pela música. Mas quando foi que você falou assim, agora eu estou preparada e hoje é o meu primeiro dia, por exemplo, num espetáculo? Como é essa sensação? Dá um nervoso bom, né? Ao mesmo tempo é a materialização de um sonho, né? De muito tempo, de muitos anos. Então é uma mistura de, nossa, meu Deus, eu não acredito nisso que está acontecendo e muito obrigada, universo, por essa possibilidade. Então é uma mistura de uma gratidão enorme, assim, que te transborda. Eu acho que é isso que acaba dando a força, porque você fica tão nervoso. O que as pessoas vão pensar de mim? Eu sou a pessoa de pé na frente da orquestra e traz para o público. Você é a pessoa que está no meio, né, da coisa acontecendo. Então, você tem muitos motivos, assim, para ficar nervoso, para ficar... mas a música, né, a vontade de fazer a música e o amor pela música é algo que te ajuda a quebrar essa barreira, e também a gratidão de eu não acredito, eu sempre assistia aos concertos ou eu via no YouTube e agora tô vivendo isso. Nossa, é uma sensação fantástica, assim, que ajuda a atravessar o nervosismo. E eu acho que muitas pessoas, crianças ou não, já imitaram um regente. Né? Porque você fala, é tão legal ficar assim, né? Enfim, existe uma técnica, existe algo muito único, ou existem técnicas para você, de repente, reger mesmo uma orquestra? Existem técnicas, existem várias escolas de regências, escola russa, italiana, francesa, alemã, né? Então, cada gesto é pensado e é um padrão que, se eu reger no Japão, eles vão entender. Da mesma forma que a partitura musical é um código, é uma linguagem, o gesto musical, né, o gesto musical e o gesto também do regente é uma linguagem musical que busca traduzir o que está na partitura e também moldar o som, tentar juntar a orquestra, né? Então são muitas nuances, assim. É incrível porque é universal.
É universal. Qualquer pessoa, qualquer língua, né? Qualquer pessoa que estiver na orquestra vai te entender. E tem a ver até com a respiração humana. Por exemplo, a gente pode fazer agora um teste, até uma brincadeira. Vou pedir para você bater uma palma quando você sentir que é para bater a palma. Tá. Eu dou impulso e daí... acelerada, bate. E daí... Já errei, Gi. Imagina, sem problemas. E você entrou no ritmo. Você já tocou em orquestra? Não. Já cantou em coro? Não. Então, a regência tem que ser algo intuitivo. Tem que ser algo que consiga, né? Além de trazer a informação da partitura, que você consiga se comunicar humanamente. Regência é comunicação. O regente ele tem que ser um bom comunicador com clareza, para que as pessoas entendam o que está sendo. E você entendeu perfeitamente. Parabéns! E como é lidar com jovens talentos, né? Porque eu acho que você às vezes fala assim, um dia eu fui assim, né? Como que você criou esse projeto para receber esses jovens talentos? Bom, eu também sou jovem, também estou começando minha carreira. Então, a gente precisa se expor, a gente precisa de oportunidades para tocar o repertório, para apresentar, para ganhar vivência e poder refinar cada vez mais nossas habilidades. Então, pensando isso dentro da universidade, eu estudei na USP, Universidade de São Paulo, eu criei um grupo, né, começou com umas 7, 8 pessoas, eu tocava piano, às vezes regia, e a gente começou a querer fazer peças do repertório, assim, um amor pela música, mas também uma vontade muito grande de se preparar para a profissionalização. Sabe o que é gostoso quando eu te ouço? Porque a gente tem essa coisa mesmo de que a maestra, né, o maestro, eles são bravos. Eu acho que essa, né, você olha e fala assim, ele é bravo, né? Tipo, acabou agora, sem um pio a mais. E quando eu ouço você falando, eu vejo o contrário. Eu vejo que um maestro, uma maestra, ele tem que ter sensibilidade e um olhar humano, porque você tem que estar atento a muita coisa ao mesmo tempo. É mais ou menos isso, assim, o que você consegue observar enquanto você está fazendo, quando você está regendo, por exemplo? Bom, tem sobre essa questão do maestro ser bravo, né, uma tradição muito que veio do século XX, né, esses regentes com esse período tenso das guerras, ditaduras, então isso influenciou também a música e todas as figuras de liderança, não só na música, mas em outras áreas. Então tinha essa tradição dos regentes bravos, mas isso foi sendo quebrado com o tempo. Uma figura importante nisso é o Cláudio Abbado, que foi um grande músico, regente da Filarmônica de Berlim, de várias orquestras e teatros, e ele é um exemplo de uma boa pessoa que trabalha com a paz, a união, né? Então ele foi um grande exemplo de um comportamento ideal de regente para mim, né? E para várias pessoas também. Então eu me pauto nisso, desse olhar humano, mas também com uma exigência musical e de qualidade alta. Mas não precisa de toda a braveza. É claro, você precisa saber se colocar, saber, né, tratar com seriedade, mas não precisa passar do ponto. E também tem muita coisa pra gente pensar, né? Quando você tá lá regendo, você tá ouvindo e processando tudo que você ouve. Então você pensa do micro para o macro. E qual é o som dessa orquestra? Como eu quero desenvolver o grupo? Quais são as metas a longo prazo? Qual o repertório que eu vou colocar, solistas que eu vou chamar? Então, são muitas questões. Sem falar na parte administrativa da orquestra, que é né, buscar o patrocínio, os apoios que todo o grupo precisa. Todas as orquestras lutam muito com essa questão, principalmente no Brasil, falta apoio, né, para todos os níveis de orquestra, desde a orquestra que está começando até a mais profissional. Todas as orquestras estão em risco, estão precisando de apoio, de ajuda, né? Então é sempre bem-vindo também esse apoio, esse incentivo à cultura das empresas, da parte das empresas, né? Porque isso muda a vida das pessoas, né? Isso muda a sociedade e isso muda o futuro do país. Com certeza, eu ia te perguntar isso. O que você gostaria de futuro para a música clássica aqui no Brasil? Eu gostaria que todo mundo que sonha
possa realizar, todos os estudantes que estão estudando agora tenham empregos fixos, que eles consigam ganhar dignamente e se sustentar e viver de música sem precisar fazer uma outra profissão em paralelo para buscar o sustento, que eles possam viver com qualidade e com tranquilidade. O que a música é para você? A música é tudo para mim, é tudo, é a minha vida, cada segundo, são todas as sensações boas da vida, a música consegue trazer, eu acredito. A conexão também com o divino, para mim, é a música, a conexão com a beleza, com as pessoas que eu gosto, com as memórias que eu vivi, com os sonhos que eu vou viver. A música para mim é passado, presente e futuro, é tudo. E o que você quer para o seu futuro? Para o meu futuro, eu quero música. Eu quero continuar vivendo de música, trabalhando com orquestras, né? Vivendo música, né? Porque música é mais do que um trabalho ou do que um ensaio, é vida que você divide com as pessoas e que você faz. Então eu quero mais música. Que lindo. Tem algum lugar que você gostaria ainda de ir fazer uma apresentação, de reger um espetáculo, por exemplo, que você ainda não foi? Eu tenho o sonho, claro, de reger a OSESP, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Teatro Municipal. Seria um sonho reger aquela orquestra maravilhosa, reger uma ópera no teatro, também no exterior, trabalhar com grupos de fora. Eu tenho muitos sonhos ainda. Isso. Eu e todos os alunos de regência também, eu acredito que dividem esses sonhos também e espero que todos consigam realizar. O que você falaria para as mulheres que assistem, principalmente as mulheres que assistem o nosso programa? Porque eu falo que cada história inspira. E cada final de semana a gente traz uma mulher com algo diferente. Mas muitas coisas se assemelham e a gente começa a se inspirar mesmo. Olha, ela seguiu por esse passo, quem sabe eu também consiga. Para alguém que tem um sonho e às vezes ligado realmente à arte, porque a gente ainda entende que às vezes viver de arte é difícil, né? Então o que você falaria para essas mulheres? Persistam e saibam filtrar o que vocês ouvem. Existem feedbacks construtivos e outros destrutivos que estão vindo com o juízo de valor de alguma frustração do interlocutor, né, da pessoa que te disse isso. Então, em primeiro lugar, ouvir, em segundo lugar, ter determinação, ter organização. Então, pensar, como eu vou fazer isso? O que eu preciso para chegar? Eu preciso estudar em tal lugar? Eu preciso, né, melhorar minha formação assim? Onde eu quero chegar, né, primeiro? E daí traçar um plano e buscar bons professores sempre. Isso é essencial, né? Pessoas capacitadas para te orientar nesse processo. E tem excelentes professores no Brasil também, nos conservatórios, escolas, universidades. E tenha coragem. O mais importante é ter coragem de se arriscar, de ouvir não, de subir no palco e tocar tudo perfeito, subir no palco e errar algumas notas, um ritmo ficar impreciso, mas de persistir e continuar, né? E se expor continuamente, né? Ter coragem. Ter coragem. O nosso programa chama-se Retratos Femininos, porque a gente gosta de capturar a essência das mulheres. E aí, enquanto a gente estava conversando, você viu que tinha uma baixinha ali tentando fotografar algumas coisas. Esse é um pouquinho da nossa essência de hoje. Queria que você abrisse e me contasse o que você vê aí. Que Giovana é essa? Ai, que maravilha. Que Giovana é essa? Essa é a Giovana que ama Brahms e que vai reger hoje a primeira sinfonia de Brahms, fechando o ciclo das 4 sinfonias que nós estamos fazendo aqui no Teatro B32 com a SP Chamber Orchestra. É uma Giovana muito feliz de estar aqui com você e com uma ansiedade boa para esse concerto que vai ser daqui a pouco. Que lindo! Que as pessoas, né, e que o nosso mundo, a gente fala que a comunicação não é falar, é ouvir. Eu acho que a Giovana contou bastante sobre isso, né? A música também é saber ouvir. Então que a gente saiba ouvir mais o nosso coração, que a gente valorize a arte, que a gente saiba ouvir o outro, que eu acho que assim já é meio caminho andado para dar tudo certo nessa vida. Gi, eu amei! Obrigada! Muito obrigada! Boa sorte, vai ser sucesso, já foi. E a gente sempre vai estar torcendo por você. Muito obrigada, sucesso sempre. Para nós.
E eu espero que você de casa tenha gostado do Retratos Femininos desse final de semana. Até o próximo. Até. Protagonista da própria história, a mulher se refaz, se reinventa e segue abrindo caminhos. Carrega outras consigo, multiplicando força e esperança. E ponto a ponto, vai tomando conta do mundo, pela grandeza que conduz, com propósito e amor.